No século XIX iniciava-se o início do neocolonialismo europeu da África e da Ásia. E no Marrocos também isso não foi diferente. Principalmente no Marrocos, que é uma região que faz fronteira com o mar Mediterrâneo e que o norte da África ele era majoritariamente dominado pelo Império Turco-Otomano, que já não estava nos seus melhores dias e já estava declinando. Isso fez com que as potências europeias elas abrissem o olho e começassem a investir nessa região. No Egito, por exemplo, foi feito o canal de Suez. Bom, só esse exemplo. Mas no Marrocos, as principais potências europeias que queriam investir nesse país eram França e Espanha. Em 1844, houve um conflito com a França, que é conhecido como a Guerra Franco-Marroquina. A França tinha conquistado a sua autonomia na Argélia, tinha conquistado a colonização da Argélia. Inclusive, a independência da Argélia foi um processo bastante violento, mas a França tinha conseguido a Argélia. Alguns membros que eram parte do governo argelino da época, eles foram para o Marrocos, fez com que a França bombardeasse o Marrocos. No final da guerra, o Marrocos reconheceu que a França ela era a dona, era a colonizadora da Argélia. E a Argélia fica do lado do Marrocos. Isso já fez com que abrissem o olho. Em 1856, o sultão do Marrocos ele fez um tratado com a Inglaterra, o Tratado Anglo-Marroquino, que, enfim, garantia vários direitos para os ingleses, porém o Marrocos garantia a independência do Marrocos por mais alguns anos e fazia com que o Marrocos abrisse o comércio para o exterior. Entre 1859 e 1860 houve a Guerra Hispano-Marroquina, mas entre Espanha e Marrocos. Começou num conflito na cidade de Ceuta, que fica no norte de Marrocos, depois fez com que a Espanha invadisse uma outra cidade. Foi algo que durou pouco, mas já significava que as potências europeias elas já estavam interessadas no território marroquino. E isso ficou ainda mais agravante ao longo dos anos, principalmente já na década de 1870 e 1880, em que o sultão do Marrocos ele convocou a Conferência de Madrid por conta do abuso das potências europeias ao Marrocos. Mas isso não ajudou eles, isso ajudou ainda mais as potências europeias. Porém, tinha uma potência, a França ia ganhando mais autonomia dentro do Marrocos, ganhando mais poder. Mas tinha uma outra potência recente que tinha interesse no Marrocos, que era o Império Alemão. O Império Alemão tinha sido unificado em 1871, após uma guerra com a França, a Guerra Franco-Prussiana. A França perdeu a Alsácia-Lorena para a Alemanha se torna independente com o Império Alemão. Mas então já tinha uma rivalidade entre França e Alemanha. E a Alemanha ela tinha interesse na região do Marrocos, principalmente porque ficava perto do Estreito de Gibraltar, que é a rota lá tem a divisa entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. E a Alemanha tinha interesse nessa região. Então, a influência francesa no Marrocos não era de agrado aos alemães. E o Marrocos, com o passar dos tempos, com o aumento da influência europeia, o sultão marroquino foi gastando ainda mais dinheiro em armamento para se proteger. E isso fez com que o Marrocos entrasse numa crise, que a moeda já não valesse quase nada, que a inflação tivesse alta. Isso acaba ficando cada vez mais fácil para os países europeus entrarem no Marrocos. Em 1904, já na virada do século, houve um acordo entre Inglaterra e França, o acordo que chamamos de Entente Cordiale. E esse acordo, a França reconhecia a autonomia da Inglaterra sobre o Egito e a Inglaterra ela não ia impor mais resistência. E a Inglaterra não ia impor mais resistência à ocupação francesa no Marrocos, que vinha cada vez mais aumentando, com inclusive a França passando a querer lutar para ter o Marrocos, usando armamento, usando o meio da guerra. Isso resultou em 1905 o Kaiser alemão, o Wilhelm II, ele fosse até o Marrocos
desse apoio ao sultão e garantisse a independência do Marrocos. Isso gerou a crise de Tanger, que foi resolvida num acordo assinado em 1906, no acordo de Algeciras, que colocava ainda mais a França em posição especial, a França e a Espanha em posição especial sobre o Marrocos, mas que dava ainda a independência do Marrocos. Durante essa década de 1900, o Marrocos passou por uma grande fome, o que aumentou a crise dentro do país. E em 1911, houve a crise de Agadir, em que a França posiciona suas tropas dentro do Marrocos. O Império Alemão ele vai até os portos do Marrocos, põe seus barcos enfileirados, esse foi quase a ocasião da Primeira Guerra Mundial, que não foi algo isolado, apenas o assassinato do Francisco Ferdinando, não, foram vários acontecimentos ao longo dos anos. E a crise de Agadir ela foi resolvida com o Tratado de Fez no ano seguinte, 1912, que reconhecia o Marrocos como um protetorado francês, com a Espanha tendo algumas partes ao sul e ao norte. Em troca, a Alemanha recebeu algumas partes do que era o Congo francês, que hoje são territórios do Camarões e da República do Congo. Durante o protetorado francês, talvez o grupo que mais conseguiu êxito na oposição à colonização espanhola e francesa foi a República de Rif, numa cidade chamada Rif, no Marrocos, que durou de 1921 a 1926. Basicamente, a República proclamou independência, teve a base de governo, formou um exército, mas em 1925 e 1926 a Espanha e a França recuperaram a região, mas foi uma oposição marroquina. O tempo foi passando, a Segunda Guerra Mundial veio, muitos marroquinos lutaram ao lado dos franceses, eles tinham em mente que uma vitória da França ia ajudar na independência do Marrocos. Acabou que deu certo, porque logo em 1956, 11 anos depois da guerra, o Marrocos se torna independente. O rei, o Mohammed V, ele, ainda quando o Marrocos era protetorado francês, ele tinha se isolado no Madagascar. A França trocou o sultão, passando a ser Mohammed Ben Arafa, mas ele era impopular, causou oposição dentro do país, e a França, para resolver essa questão, ela traz o Mohammed de volta, ele se torna o sultão e o Marrocos se torna independente em 1956. Depois das negociações com a Espanha ainda fica com alguns territórios marroquinos até hoje, e é isso. Não houve grande resistência por parte da França, até porque a França vinha de uma guerra com a Argélia, uma guerra bastante violenta. Então eles não quiseram gastar muitos esforços no Marrocos.